seus planos para nós, Ele não quer que a gente questione, Ele quer que a gente agradeça, porque o Senhor nos escolheu para cumprir aquilo que Ele quer. A ordem de Deus para a nossa vida nesta noite é vai. Aleluia. Vai. Não deixe de cumprir aquilo que o Senhor tem falado conosco. Aleluia. E aqui outra lição que esta palavra me dá, foi até o que nós falamos hoje de manhã na escola dominical. O que as pessoas pensam a seu respeito não é o mesmo que Deus pensa a seu respeito. O pensamento do mundo a seu respeito não é o mesmo de Deus. E não importa o que o mundo pensa de você, o que importa é o que o Senhor pensa a seu respeito. Não importa nem o que você mesmo pensa ao seu respeito. O importante é o que o Senhor pensa ao seu respeito. Tanto que Deus vai falar para ele, olha, ele é um vaso escolhido. E interessante que ele vai dizer, olha, eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Aleluia. E aqui é interessante que em Atos 3 ele vai dizer, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E o Senhor, Ele tem esse chamado para todos nós. A Bíblia diz que o ide pregar o Evangelho é para todos. E muitas das vezes nós não nos sentimos capacitados. Mas o Senhor está dizendo, ide pregar o Evangelho, esse chamado é para todos. O Senhor, Ele nos chama para falar da Tua palavra. O Senhor nos chama para alcançar almas. E nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, o Espírito Santo nos guia para fazer as missões. O Espírito Santo, Ele nos fortalece, Ele nos dá ousadia e intrepidez. Assim como Ele fez com Paulo. E não podia ser depois. O que Deus tinha na vida de Paulo era algo com urgência. Eu quero te dizer que Deus te chamou para fazer missão. Deus te chamou para ser um cooperador na obra do Senhor. E eu quero ler um texto que se encontra em 1 Coríntios, no seu versículo 3, no seu capítulo 3, versículo 9, que diz: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E no 4:1 diz: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos ministérios de Deus. Aqui Paulo ele está dizendo, a Bíblia diz que o Senhor ele enviou Paulo para fazer as suas missões. E uma coisa interessante que eu descobri estudando a palavra é que Paulo ele não viajava, ele não ia fazer as suas missões ele não ia como simplesmente alguém que pagou a passagem. Ele ia trabalhando nas embarcações. Ele ia como os riperetes, que eram aqueles que ficavam nos porões dos barcos remando. E aqui o Senhor me deu algo que no barco da igreja, o comandante é Cristo. Não existe nenhum capitão na igreja. O capitão do nosso comandante é Cristo. E também nós não somos hóspedes ou viajantes. Nossa missão é remar o barco da igreja adiante até o fim. É que Deus me dá algo que quando nós remamos, quando eles remavam lá embaixo das embarcações, eles tinham que estar em sincronia. Não podia um remar para a direita, nem outro remar para a esquerda. Não podia um remar para frente, nem outro para trás. Todos tinham que remar em sincronia. O Senhor está dizendo para nós nessa noite que a igreja precisa estar em sincronia. A igreja precisa estar em união, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um buscando pela vida do outro, entendendo que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, entendendo que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, ninguém pode mais do que ninguém, entendendo que para Deus você é tão importante quanto o outro, entendendo que para Deus aquele que fica sentado no banco também tem a sua importância, entendendo que
Aprenda a remar para o seu irmão. No barco chamado igreja, precisamos um ajudar o outro. Um ajudar o outro, um levantar o outro, um estender a mão para o outro. Não adianta nós querermos fazer missão fora, se nós não entendemos, se não compreendemos, se não amamos o nosso irmão. A Bíblia diz que aquele que diz amar a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê é mentiroso. Então, a primeira lição para nós fazermos missão é aprender a amar um ao outro dentro da nossa igreja, dentro do mesmo barco, na nossa embarcação. Aqui diz também, para eles remarem naquelas navegações, eles precisavam ter força. Eles precisavam da sua força física, do seu esforço. E não é diferente. Nós precisamos ter força para fazer a obra do Senhor. Nós precisamos ter dedicação em tudo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Seja uma liderança, seja um círculo de oração, seja o que for. Nós precisamos nos esforçar para dar o nosso melhor na obra do Senhor. A gente não entende, às vezes, que o Senhor ele nos ensina dentro da nossa igreja. Não adianta a gente querer ir para fora se a gente não aprendeu a conviver com os de dentro da casa. Não adianta a gente querer buscar almas lá fora se a gente não suporta o irmão. Não adianta. A gente tem que aprender a amar, e isso é com força, irmão. Não é fácil. Temos que nos esforçar para amar uns aos outros. Temos que nos esforçar. Se esforce, dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor na cantina, dê o seu melhor varrendo a igreja, dê o seu melhor no grupo jovem, dê o seu melhor. Porque o reino do céu, ele é tomado à força. E aqui a Bíblia diz que esses cooperadores, esses ministros, eles eram chamados para servir. Eles eram chamados para ajudar, para servir. Eu quero te dizer que maior é aquele que serve. Tudo que você faz na obra do Senhor é recompensado pelo Senhor. Tudo que você faz na casa de Deus, não há nada que você venha fazer na obra do Senhor que o Senhor não esteja vendo. Não há nada que você faça que o Senhor não esteja vendo. E muitas das vezes você pode dizer, mas eu não faço, eu não posso. Mas o Senhor te chama para acordar de madrugada e orar por essa igreja. O Senhor te chama para despertar e orar pelas almas. O Senhor te chama para orar pelo filho da sua irmã que está afastado da presença do Senhor. O Senhor te chama para clamar pelas almas sedentas. E aqui, algo que me chama a atenção e que o Senhor falou no meu coração: submeta-se à liderança. Nenhuma embarcação consegue ir adiante se a gente não seguir aquilo que o capitão quer. E nada vai adiante se a gente não aprender a se submeter à nossa liderança. Entendendo que, como eu disse, maior é o que serve. E não tem ninguém que nos serve mais do que a nossa liderança. Então, o que o Senhor fala no meu coração nesta noite é isso. Que a gente aprenda a se submeter à nossa liderança. Não adianta a gente querer bater de frente com aquele que é instruído por Deus para nos guiar. Não adianta a gente querer contradizer aquilo que o anjo da igreja está falando no nosso coração. E a nossa liderança é o nosso pastor. A nossa liderança é a líder das irmãs, é o líder dos jovens. Então, se Deus ele colocou você debaixo de uma liderança, se submeta a essa liderança. Se submeta a essa liderança, obedeça. Se você não concorda, simplesmente ore. Mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Para o barco ir adiante, nós precisamos obedecer. Não adianta o capitão dizer, nós vamos ao norte, e a gente querer ir ao sul. Não adianta, nós precisamos obedecer. Nós precisamos nos submeter. E nessa noite, a Bíblia diz que Paulo, ele sofreu todas as perseguições, todas as aflições. A questão é que nós queremos somente ser escolhidos. Mas o peso da escolha também dói. A Bíblia diz que Paulo, ele tinha que trabalhar nas construções das tendas. Ele tinha que custear as suas viagens. Ele sofria por amor à obra. E há uma frase que Paulo fala que me chama muita atenção e arde no meu coração. Ele diz, ainda
ainda que amando eu de muito boa maneira me gastarei e me deixarei gastar por amor às almas, ainda que amando eu seja mais odiado. A questão é que a gente não está preparado para ser odiado. A gente quer ser amado, a gente quer ser amado, lembrado, exaltado. E Paulo está dizendo, eu me gastarei mesmo que eu seja odiado. É por amor às almas, mesmo que te odeiem, mesmo que se levantem contra você, mesmo que levantem mau testemunho, mesmo que se levantem contra você, é por amor às almas. Nós temos que estar preparados para sermos odiados. E ainda assim amar. E ainda assim amar mesmo que sejamos odiados. E Paulo vai dizer também, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ter fartura, mas eu também sei padecer necessidade. E muitas das vezes nós só queremos adorar a Deus enquanto estamos com prosperidade. Nós só queremos adorar e servir a Deus e buscar por alma se tudo estiver bem na nossa casa. E Paulo vai dizer, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas quando Paulo diz isso, ele está dizendo, eu posso ter fome, eu também posso ter fartura. A questão é que nós só queremos aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. E nós, como vaso, nós temos que nos colocar na posição que Deus quer. Deus, Ele não vai encher, Ele não vai nos encher enquanto nós não estivermos na posição que Ele quer. A Bíblia diz que o Senhor chama Ezequiel e fala, Ezequiel, levanta-te, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. E o Senhor quer de nós que a gente se coloque de pé para Ele falar conosco. E nessa noite o Senhor quer falar conosco. O Senhor está dizendo, olha, você tem um chamado, você foi escolhido. Você é um vaso escolhido, independente daquilo que falem ao seu respeito. E o Senhor está dizendo, obedeça ao meu chamado. Obedeça aquilo que eu te propus a fazer. Como Ananias, ele vai dizer, vai, porque este é para mim o vaso escolhido. E nessa noite o Senhor diz para mim e para você, vai, faça aquilo que eu ordenei, vai, cumpra o meu chamado. E nessa noite o Senhor está dizendo, mesmo que você seja odiada, mesmo que você seja odiado, faça aquilo que eu lhe ordenei. Interessante que nem quando Paulo ele foi preso, ele entendeu que ele diz assim, ele estava em Roma preso, ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo, eu não sou prisioneiro de Roma. Ele entende